Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Reputação e Legado, esse projeto produzido pela Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Estúdio Criativo, que ouve lideranças empresariais que são referência nos seus segmentos sobre a temática da reputação e legado. E hoje a gente conversa com o CEO da Bortolini Imóveis, Ricardo Bortolini. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Reputação e Legado e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Rafael, né, essa oportunidade de falar de um tema tão importante, um tema que, mexe, né, com as pessoas, com as empresas, então é um privilégio estar aqui batendo um papo contigo. Perfeito. E, Ricardo, a gente começa a nossa conversa. Eu vou te pedir para compartilhar conosco um pouco da sua trajetória profissional, enquanto Ricardo, como pessoa, como profissional, mas também em que momento que você começou a perceber que a comunicação era bastante presente dentro dessa construção. Como é que foi esse processo? Hum. A minha história, de uma forma muito resumida, ela é uma vida no mercado imobiliário. Eu comecei com 14 para 15 anos na imobiliária que era do meu tio, que era um pequeno escritório lá de 15 metros quadrados, onde eu fui lá para ajudar ele como office boy, que eu conto. Lá em 95, 96, era essa época. E eu fiz essa trajetória toda aí, que já está completando mais de 30 anos, hoje eu tenho 47 anos, e a minha vida foi dedicada ao mercado imobiliário. Então fiz uma carreira como corretor inicialmente, depois a gente fez uma sociedade, tive que me inserir no mundo empresarial, e aí para levar a Bortolini ela está hoje. E a comunicação, lá no meu primeiro entendimento, vamos dizer assim, como tu pediu, é a forma que tu se expressa. Com qual o objetivo, né? Aqui hoje a gente tem o objetivo de falar de reputação. Lá no começo eu entendi, como é que eu vou me comunicar que as pessoas entendam o que que eu quero, né? Então foi umas primeiras capacitações que eu fiz lá, quando muito jovem, foi em oratória, de como escreve, como fala, como se comporta, como o corpo se comunica, que eu entendi isso como um pilar fundamental para minha trajetória de crescimento. Então, a comunicação ela é tudo, né, mas principalmente é eu entender se é o que eu falei, o que eu me comuniquei contigo, tu entendeu, né, essa é a prova para mim, deu certo, se não entendeu, não deu certo, não me comuniquei de uma forma eficaz, né. E aí a gente vai para um conceito de comunicação que às vezes a gente acaba esquecendo, inclusive hoje, que a comunicação é sobre o que você vai entender do que eu falei, É isso aí. e não aquilo que eu disse e acredito que está entendido. E eu aproveito e já emendo uma outra pergunta, Ricardo. Você falou sobre comunicação e reputação. Qual é o seu conceito de reputação por Ricardo Bortolini? Acho que a reputação ela tem muito a ver do que tu fala e que tu realmente faz, e que tu é, né. Então tu vender uma reputação ela é praticamente impossível na minha visão, né, se isso não está aplicado a fatos. E principalmente aos momentos mais difíceis, onde a tomada de decisão ela vai gerar alguma perda, pode ser emocional, pode ser financeira, mas onde aquela prova real que tu fala e que é o que tu faz, acho que é aí que tu vai construindo a tua reputação. E geralmente em crises, em problemas, em dificuldades, né, que tu vai provar o que tu fala, realmente tu faz. Que através disso vai te construindo a confiança na tua marca, na tua pessoa e gerando a credibilidade que tu precisa para gerar, né, esse legado, vamos dizer assim, de quem tu é, a marca que tu representa. Então por N vezes, assim, eu desfiz, falei a verdade, não ganhei para ter um valor muito claro para mim que é a credibilidade. Isso é uma essência que eu tenho como pessoa, que eu sempre transferi para a empresa. O meu ativo maior, né, não é a marca, não é só a marca, não é a sala, não são as pessoas, mas é a credibilidade que é o que move o nosso mercado na minha visão. E Ricardo, que bom que você trouxe, na tua resposta a confiança, porque você como uma liderança empresarial do mercado imobiliário de Passo Fundo, a gente sabe que confiança conta muito na hora que eu vou fechar negócio, que eu vou escolher uma empresa que vai, ser o meu apoio para ajudar a tomada de decisão, para conduzir um negócio. E na sua avaliação, qual é o cenário da reputação do mercado imobiliário, né, em Passo Fundo, mas o mercado imobiliário como um todo, dentro desse contexto? A reputação, no modo geral, assim, do mercado ainda não é boa, na minha visão. Ela tem um espaço enorme para evoluir e principalmente na profissionalização do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, por muitos anos, ele foi visto lá como vou fazer de qualquer jeito.
é um vendedor, é um cara do brick, é um cara que quer me vender alguma coisa, ele vai alugar lá de qualquer jeito. E nos últimos anos o mercado tem chamado atenção para esse lado de processos, tecnologia, gestão, desenvolvimento humano, lideranças. Então, até essa transformação acontecer com mais escala, vamos dizer assim, o mercado ele ainda é muito mal visto, na minha visão, como alguém, por exemplo, na figura do corretor que tem que se proteger, porque ele está lá para te vender alguma coisa, para ganhar uma comissão, e ele não está sendo visto lá como uma pessoa que vai te ajudar, que vai fazer uma consultoria para ti, vai te acompanhar numa jornada que ela é, às vezes, única na tua vida, é a maior compra que tu vai fazer na tua vida, a maior dívida que tu vai fazer, geralmente, na tua vida, e tu tá confiando a um profissional que não tem muita credibilidade, né, pela sequência de fatos e dados, assim, que às vezes as experiências, geram nas pessoas, né. O vendedor por si só ele já tem um rótulo ruim, né, ele já tem um rótulo que a gente carrega desde a infância lá, que a mãe e o pai diz assim: "Ó, não, 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 não fala com o vendedor, não, só tô dando uma olhadinha, esse cara quer te vender alguma coisa". Então esse paradigma, vamos dizer assim, ele já está criado, né, quem trabalha com vendas, né. Então eu falo que para tu gerar essa credibilidade, tu tem que ir provando no teu processo, no teu dia a dia, nas tuas entregas, que tu tá lá para servir a um negócio e construir uma relação de consultoria, que eu chamo, né. Na venda do imóvel, é uma relação que vai começar lá na conexão, na abertura, na confiança, para daí tu conduzir o cliente até o final. Eu defendo muito isso, né, que tu vai construindo essa relação, que daí a pessoa vai estar contigo na tomada de decisão. Então, o mercado que precisa evoluir, o profissional, a nossa mão de obra precisa profissionalizar ainda mais, a nossa barreira de entrada ela é baixíssima, né, para entrar no mercado imobiliário, principalmente como corretor. Então, uma coisa que eu levanto e venho defendendo e dentro da nossa organização eu faço é profissionalizar. É profissionalizar, é desenvolver para eu ter uma convicção que lá na ponta alguém está entregando a mesma confiança e credibilidade que a marca já gerou no mercado nesses 36 anos, né. Então esse é o grande desafio que a gente tem, né, no mercado, o dono da imobiliária, o imobiliarista, né, acreditar nisso, acreditar que as pessoas têm que ter essa entrega de valor, gerando essa credibilidade, essa reputação aí para os clientes. E eu vou falar agora enquanto cliente, né, Ricardo, como que foi esse processo? Porque hoje a gente vê a Bortolini 36 anos nesse mercado, muito diferente lá quando você iniciou do que é agora, e a gente percebe claramente que a Bortolini, ela implementou processos muito proprietários para justamente fugir desse contexto que já estava posto no mercado, né, então não foi olhar o mercado imobiliário e pensar assim: "Não, mas é isso aí mesmo", não, muito pelo contrário, foi uma resposta a um cenário que você nunca se conformou. Bom, não, só um pouquinho, a gente pode sim ser consultivo, a gente pode sim ser diferente do que o senso comum coloca dentro desse mercado. Como é que foi construir isso, Ricardo? Assim, no sentido de, bom, percebi, os teus próprios valores que você já trouxe no início e colocar isso numa operação. Hoje a gente olha a Bortolini, a gente pela identidade visual já percebe que a postura, eh, é do um corretor, do profissional da Bortolini, a forma de atender, inclusive a forma do próprio posicionamento, imagem pessoal. Como é que foi isso, esse processo? Conta pra gente, assim, de implementar. Veio de você, veio de alguma referência? Porque isso também é construção de reputação. Sim. Fazendo um storytelling, vamos dizer assim, começou comigo, né, que eu entendi sempre que o meu jogo do mercado imobiliário não é de imóveis, é de pessoas. E o produto que eu estou vendendo é o mesmo, né, então eu não estou vendendo o imóvel é do proprietário, ele está comprando a minha assessoria. Então o que eu me recheei, vamos dizer assim, foi de conteúdo, do ser, né. Então, quanto eu profissional gero valor para as outras pessoas, né. Obviamente a aparência, o marketing pessoal conta, os teus valores aplicados na prática e o teu conhecimento, né, técnico para levar até lá. Então eu entendi que essa fórmula aí era o meu caminho e deu muito certo como corretor, que eu comecei a me Uhum. destacar, apesar de muito jovem, com 16, 17 anos eu estava vendendo imóveis, que se fosse ver pelo meu histórico eu não teria credibilidade nenhuma. Mas as pessoas enxergavam esse valor em mim, né, e eu fui construindo isso. E no momento que eu me propus a fazer uma jornada como empresário do mercado imobiliário, eu entendi também que eu tinha que sair do jeitão de imobiliárias, né, o corretor tem um jeitão, aquele cara falador, não para de falar, persuasivo, quer te vender, e eu nunca acreditei nisso como corretor, e como imobiliário eu disse: "Não, eu quero fazer uma empresa, eu não quero fazer uma imobiliária".
com esse mesmo jeitão. Então eu fui estruturando daí gestão, liderança, tecnologias, né, para poder crescer como empresa. E acho que a grande acho não, tenho certeza que a grande pilar que nos trouxe até aqui, no mercado que ele é mal visto, vamos dizer assim, foi a cultura, é os valores colocados na prática. Então, por N situações, por N dificuldades e conquistas que a gente teve, a gente foi aplicando isso. E uma pauta muito forte com nós até hoje é a cultura. A gente trabalha muito forte a cultura, a gente zela para executar ela lá no dia a dia com as pessoas, em como divulgar e como internalizar e como colocar na prática lá dos processos. Então, a Bortolini, ela é transformada a partir disso, né? A partir de uma visão, né, de onde a gente quer chegar, com esses pilares aí da cultura e da profissionalização. Não vendendo e alugando, né? Mas pensando em gestão, em pessoas aí para construir essa nossa história. Levou tempo, Ricardo? Ou foi uma coisa fácil de fazer? Levou tempo? Porque quando a gente fala de comunicação, e reputação, muitas vezes a gente olha para a área da comunicação. E quando eu estou falando de reputação, eu elevo esta conversa para a governança, porque o que você está me trazendo aqui é algo que partiu da liderança, do presidente da empresa, do CEO, e foi penetrando em outros setores da empresa. E é assim, é só assim que funciona, porque se é algo que é só do setor da comunicação, a gente vai ter somente o discurso. E para a reputação acontecer, eu preciso ter discurso e eu preciso ter um lastro, que é a prática. Uhum. Foi fácil, Ricardo? Teve resistência? Como é que foi esse processo? Levou tempo? Porque às vezes também a gente esquece do tempo, É, porque coisas que se perpetuam levam tempo. Como é que leva tempo. foi? Essas coisas intangíveis é difícil às vezes tu perceber, né, se foi mais rápido, mais fácil, deu mais dinheiro, não deu. Mas eu digo que é uma jornada longa, né, tem que estar o dono muito comprado nessa ideal, na minha visão, formar lideranças que têm muito fit cultural contigo, né, a nossa primeira formação de lideranças estruturada demorou 5, 6 anos com as mesmas pessoas, e a pauta estava muito em cima de cultura e gestão de pessoas, liderar pessoas, né. Que a partir que eu consegui esse patrimônio, vamos dizer assim, ela foi mais fácil de disseminar essa cultura, né, mas ela leva um tempo, mas sempre começa pela liderança. A liderança que vai fazendo a transformação, a liderança que com o tempo ela vai realmente aculturando, e ela não está, momentaneamente adaptada àquela cultura, ela tem aquele fit, sabe, aí eu vejo essa sustentação. Que não adianta eu estar num ambiente que eles falam, assim, de uma cultura de credibilidade, de valores, de transparência e tudo mais, mas eu na minha essência não sou, ele repele. Eu sempre Uhum. falo, a gente pode errar às vezes com as pessoas, mas a cultura vai repelir, né, chega um ponto que ele não vai se adaptar daquele jeito. Então para fazer um resumo, assim, o líder tem que estar comprado, a liderança tem que estar comprada, né, tem que estar com esse mesmo entendimento, e aí a médio e longo prazo isso aparece. Como um trabalho de marca, como um trabalho de reputação que tu demora muito tempo pra perceber, mas aquilo com certeza vai ser uma alavanca para tua sustentação, né. Principalmente no mercado que nem é o nosso, que ainda a credibilidade é o ponto um. O que que tu espera de uma imobiliária, no corretor, vai aparecer lá, honestidade e credibilidade. Todas as pesquisas que eu já vi, o primeiro item sempre foi esse. Exato. E Ricardo, hoje, né, levou tempo, a gente está com 36 anos de uma marca consolidada. Qual é o lugar que a reputação ocupa na sua agenda? Como que o Ricardo hoje, olha para esse tema e como é que ele se organiza em torno dele? Uhum. Hoje, na nossa estrutura, ele é um objetivo estratégico, né? A gente parte sempre da estratégia a partir da cultura, dos valores, do nosso propósito, e a gente vem fazendo dinâmicas diferentes, convenções. Esse ano até a gente inovou com um game, né, para as pessoas interagirem, né, e poder disseminar cada vez mais a cultura. Então, dentro das pautas das reuniões, das interações que a gente tem com os times, a gente traz lá. E o propósito? O que que tem a ver esse valor aqui aplicado na prática? Então, a gente chama isso de disseminação da cultura e a gente tem alguns indicadores para acompanhar isso, sabe? Então, faz parte. Dentro do nosso mapa de competência das pessoas que a gente tem lá bem estruturado na nossa plataforma, a gente fala das competências essenciais que são valores colocar na prática. Então, todas as conversas one on one, seja um feedback, uma ação de desenvolvimento, ela está pautada ali também. Então, é a forma que a gente conseguiu estruturar, né, dentro da nossa estratégia, a disseminação e cultivar esse nosso propósito.
E uma coisa que eu sempre falo assim: não precisa me pedir nada. Tá atendendo aí a nossa cultura, o nosso propósito, nossos valores, tá resolvido. Você tem que tirar dinheiro do bolso, eu tiro, você tem que deixar de fazer, eu faço, mas o nosso guia, o nosso mantra tem que estar ali. Com certeza, isso é a certeza de que estamos, indo por um caminho que faz parte da essência da empresa e que é muito importante Hum. para permanecer. E eu te pergunto, Ricardo, você enquanto liderança empresarial, agora o Ricardo gestor, o Ricardo empresário que se comunica com outros pares dentro do mercado, como é que você avalia a maturidade do tema reputação entre os líderes, entre as lideranças empresariais? Na sua avaliação, esse tema ele ainda é muito iniciante, e ele já está mais presente? Como é que você avalia fazendo uma leitura, assim, mais macro do cenário? Eu acho que esse tema ele não é colocado como prioridade na minha visão, eu acho que ainda é um a gente tem uma sociedade ainda que faz um pouco de marketing em relação a esse tema, me parece, né, porque ele não dá dinheiro imediato, às vezes, o empresário está muito mais focado em resolver problema, em resolver lá a operação e dar lucratividade, né, pensar nesses fatores externos de crise e tudo mais, e, isso vai ficando de lado, né, na estratégia. Eu acho que ainda tem um espaço gigante para crescer, não adianta parecer ser, né, tem que ser e entregar, então o desafio da reputação, que gera essa credibilidade, ele é grande, né, então conciliar isso eu penso que tem um caminho bem bom aí para se trabalhar ainda dentro do sistema empresarial, né, dentro das empresas, das lideranças que tocam aí as nossas empresas e a nossa cidade. Ricardo, você também trouxe agora um gancho. A gente tem muito tem 2 grandes frentes dentro de uma organização, agora falando enquanto empresário, né. Temos o agora, que é o faturamento, a conversão, o que vai garantir que eu tenha o depois, ou seja, o permanecer. Então eu tenho uma frente que precisa, com certeza, focar em receita, focar em número, focar em resultado, porque é o que vai garantir a sustentação, que pelo a sua avaliação é de fato que muitos focam quase 100% do seu esforço nisso, É. mas há um outro lado, que é um grande ativo da Bortolini, que tem 36 anos, que é o esforço para permanecer. Ou seja, como que eu vou trabalhar para minha marca ela permanecer, ela interagir com diversos públicos. Como é que hoje você faz esse calibre dentro da marca, o esforço de resultado, que ele é inerente à existência da empresa, mas também o esforço para perpetuar a marca, para permanecer. Como é que é isso dentro do dia a dia, lá na área da comunicação como um todo, né, que Uhum. a comunicação ela tem esse desafio, eu preciso ter o marketing, mercado, gerar oportunidade, gerar receita, e tem que ter um outro lado que é o pensando para o futuro, é como se fosse até um investimento ali que eu estou fazendo, porque eu tenho que Uhum. pensar em futuro. Sim. Como é que é isso? Da minha forma de ver, eu vou construindo alguns ciclos e mostrando, assim, um grande propósito que eu tenho como empresa, né. Algumas vezes já me fizeram refletir, se a Bortolini deixasse de existir, ela ia fazer falta no mercado imobiliário? Ia fazer falta em Passo Fundo? Se eu refletir e dizer que sim, eu tô firme aí no meu propósito, né, porque ao final disso tudo, tu tem que entregar o quê para a sociedade, né, o que que tu Uhum. tá servindo como tua empresa, não só tirando dela, né. Então é uma visão que eu venho desenvolvendo há um tempo já, né, de quanto eu sou relevante no mercado, e os ciclos de principalmente de visão que a gente tá tendo, né. Eu entendendo que a marca, a credibilidade, a reputação é um pilar estratégico, eu tenho que cuidar dele, nesse sentido de evolução. E preservar a cultura que eu tinha lá desde bem pequenininho até onde a gente chegou agora e até onde a gente vai chegar, né, porque, se eu descaracterizar isso, primeiro não faz parte dos meus princípios, né, e nem das pessoas que estão lá hoje ao redor. Então, todo o planejamento que a gente faz, toda as metas que a gente cria, eles estão pautados, né, na base ali que é os valores, né, na visão que a gente quer chegar e a missão que a gente tem lá como empresa e o propósito que a gente tem como empresa. Então acho que estar sempre equilibrado e olhando para isso, é a forma que a gente vê essa reputação e continuando, perpetuando e gerando valor. E sabe, Ricardo, que muitos das lideranças
que como você trouxe esse contexto que ainda olha muito mais para esse lado do resultado e às vezes acabam deixando de lado, o permanecer, no momento que a organização é posta à prova, que é em momentos de crise, a marca, ela bebe desta fonte da reputação para poder passar, o mais ileso possível Hum. desses problemas. Como é que você avalia isso? Hoje a gente tem pesquisas, por exemplo, de consultorias americanas, que já trazem que 90% do valor de mercado, de uma organização, ela está alicerçado a ativos intangíveis, como a reputação, né. E isso veio crescendo na década de 70, por exemplo, a 25, década de Uhum. 80 escalou para 30 e foi crescendo. E até muitas lideranças começaram a entrar nas empresas lá na década de 80, 90, em que a reputação não representava tanto. Só que hoje elas lideram empresas que ela já representa 90%. Qual a tua avaliação sobre isso? Porque a reputação é sempre é a presunção da inocência, né? Eu falo: "Não, eu conheço o Ricardo", Uhum. alguma coisa em algum cenário hipotético. Como é que você faz essa avaliação? É que hoje, na forma que a gente está, a nossa sociedade hoje todo mundo tem voz, né, e é avaliado por qualquer um, de N forma, né, seja principalmente nas redes sociais. Então, a experiência que tu gera para o cliente lá, eu acho que é o grande desafio dos dias de hoje, né. Tu receber lá, no momento de crise, vamos supor, um cliente foi lá no Google e te detonou. Tu vai dar uma desculpa para ele, tu vai lá realmente ver o que aconteceu e vai resolver o problema dele. Essa é a forma que eu encaro, sabe, a partir desse feedback aqui, o que que eu fiz, o que que eu tenho que melhorar, que pra minha reputação não seja queimada com ele. Apesar de eu ser um intermediador que muitas vezes não tenho uma solução, né, vamos supor lá num inquilino que saiu do imóvel e que teve que fazer uma grande reforma e se sentiu lesado, porque ele recebeu o imóvel de um jeito, teve que entregar do outro e não concorda em fazer aquilo. Ele assinou um contrato, teve que fazer, teve custos, a experiência dele não foi boa. E agora? E a minha reputação como é que fica? Sabe? Aham, Então é um é trabalho de complicado. comunicação, de entendimento que a gente faz, e que a gente mostra o cenário, né, mostra onde a gente pode agir ou não, mas a gente não controla, né, não controla o sentimento da pessoa, ele é o desejo dele, se ele entendeu ou não entendeu, paciência, né. E me lembro tu falou disso, me lembrei da pandemia, porque a gente administra muitas locações. Milhares de locações, milhares de pessoas têm os seus negócios com nós e moram com nós. E aí nos primeiros dias lá, meu Deus, agora acabou, né, porque ninguém vai pagar, eu tenho que pagar todo mundo, e aí como é que vamos fazer? Né, muitos aluguéis a gente garante o proprietário, mesmo se o inquilino não pagou. E aí no primeiro mês todo mundo levanta a mão lá: "Não, não, espera aí que eu não vou pagar. Eu não sei se vou ter emprego, eu não sei se eu vou receber", e gerou uma inadimplência violenta. E eu imediatamente: "Tá, e a minha credibilidade agora como é que fica?". Todo mundo confiou o patrimônio a mim, as pessoas também precisam desse dinheiro aí para sobreviver, e agora? Né, então eu montei um comitê de crise lá, comecei a estruturar dados, números, dizer: "Não, prioridade é pagar todo mundo, depois eu vejo como é que a gente vai fazer". Aí analisando o contexto de cada um, obviamente, né, um grande proprietário tem muitos aluguéis, outro que tem um aluguelzinho e precisa lá para sobreviver, então a gente fez um plano de ação lá para acomodar, e eu entendi, todo mundo ficou bem. Foi legal, né, as pessoas consegui, passar por isso, as pessoas que realmente não conseguiram pagar, eu consegui negociar e a gente passou muitos meses ali. Acho que essa onda aí demorou uns 2 anos para estabilizar, vamos dizer assim, os interesses do inquilino e proprietário. Só que estava em jogo lá era a minha credibilidade, era a minha reputação. Muitas vezes o inquilino, vamos dizer assim, se fazendo de vítima: "Ah, mas eu não recebi. Ah, eu tive um salário não sei o quê. Ah, me baixaram meu", mas não baixaram, e eu fui lá, contei essa história para o proprietário, e o proprietário, sensibilizou, vamos negociar, vamos dar uma carência, e disse: "Poxa, por que fazer isso, né?". Muitas pessoas fizeram isso, e eu disse: "Bah, mas não tem controle, a minha parte eu vou fazer", Isso. E aqui a né. gente observa, né, Ricardo, que tu seguiu de fato a tua essência, porque lá no início da nossa conversa, né, os teus valores, ou seja, não é apenas o resultado final, não é a imóvel, é a pessoa, É. né. Só que também a gente tem o outro lado de uma outra parcela que também se aproveitou dentro de um momento sensível para todo mundo, acredito que todo mundo
tem um recorte, assim, muito sensível desse período de pandemia, alguns setores muito mais impactados, do que outros e às vezes cenários muito alheios ao controle da organização impactam muito na credibilidade. Mas aqui tu trouxe como que você também pôde, seguir fiel à Hum. tua essência lá de 95, 96, agora, né, quase, 30 anos depois, pra poder tomar as decisões e a importância de pensar em quem? Na reputação. É, porque tem aquela história, né, se a pessoa errou lá, mentiu ou se aproveitou, é problema dela, né, não é Isso. meu, né, eu fiz a minha parte, né, em acreditar. E eu tenho aquele princípio, né, tem que fazer o certo mesmo quando ninguém tá olhando. Não adianta eu fazer o certinho aqui pra ti, gravar aqui o nosso podcast tudo legal e Porque lá vão na assistir e prática vão te eu vai lá, cobrar. o cara tá, estacionando na vaga lá do deficiente, tá se aproveitando de alguma situação, não é verdadeiro, isso não gera a reputação que tu quer passar, né. E Ricardo, para a gente já se encaminhando, assim, para a conclusão do episódio, quais as perspectivas do tema reputação no ambiente empresarial para o futuro? O que que tu imagina, tu projeta dessa temática? Você acha que ela vai estar cada vez mais presente? O que que a projeção de Ricardo diz sobre o tema reputação? Isso para mim é muito natural, você ter muito presente, né, porque, tu ter essa credibilidade, tu mostrar esse teu valor, as pessoas te indicarem, né, tu fazer negócios recorrentes, vai depender do que tu tá representando para elas, né. Então e hoje, como eu falei antes, todo mundo te avalia de qualquer jeito. Então tu tem um desafio maior ainda, né, de se comunicar, de entregar valor para gerar, essa fonte de informação. Hoje tem credibilidade? Não tem. Onde é que tu vai olhar? Tu vai olhar no Reclame Aqui, tu vai olhar no Google, tu vai lá no Instagram, né, tu tem N formas de acessar o teu indicador de credibilidade e reputação, né. Então, acho que é um desafio para as pessoas, para as empresas, estarem sempre de olho nisso, né, que é a forma que tu vai ser escolhido, além de gerar valor, não adianta ter uma marca desejada, mas uma reputação que não equivale a isso, né, Não então entrega. não entrega. Ricardo, para a gente finalizar, como o Ricardo Bortolini gostaria de ser lembrado? Qual é o legado que o Ricardo Bortolini quer deixar enquanto pessoa, empresário? Conta pra gente. Quanto pessoa eu falo, assim, que o meu legado é me transformar na minha melhor versão, sabe, então eu tenho, como família, como pai, como esposo, como amigo, assim, né, eu busco sempre essa minha própria evolução. E no mercado imobiliário eu acho que o meu maior desejo, assim, que eu fui uma pessoa de transformação, né, e eu já acho que já fiz um bom papel, já entreguei bastante aí, né, as pessoas reconhecem isso, os colegas de profissão reconhecem isso, e eu tô pautado nisso, né, em fazer um mercado melhor, evoluir sempre, né, e mostrar que dá para fazer melhor, dá para fazer mais, né, com um propósito muito bem definido. Perfeito, Ricardo, quero te agradecer pelo seu tempo, participar do Reputação e Legado, falar de um assunto que a gente acredita que ainda tem muito espaço para estar presente na agenda de lideranças e acredito que a sua visão sobre esse assunto vai inspirar bastante gente, ainda mais conhecendo o bastidor de uma marca tão consolidada. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, espero que tenha contribuído aqui, que esse conteúdo, né, faça sentido para alguém que ajude na transformação, né, e melhore essa estratégia, né, da reputação, desse legado que as pessoas têm que deixar com a empresa e com pessoas. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Reputação e Legado, esse projeto produzido pela Propósito Comunicação Corporativa em parceria com a Play Studio Criativo, que hoje conversou com o CEO da Bortolini Imóveis, Ricardo Bortolini. Você acompanha recortes deste episódio nas nossas redes sociais e também no YouTube da Propósito. Até o próximo episódio.